Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de elétrica. Estamos vendo a parte de associação de resistores. Já fizemos um resumo e algumas questões. Vamos agora finalizar com as questões que temos aí para você. Antes de iniciar os exercícios, de forma mais objetiva ainda, vamos colocar aqui as equações, as propriedades que você já sabe, mas nada melhor que repetir para memorizar. Só que agora a gente vai fazer de forma mais curtinha, já colocando os resultados, sem precisar deduzir nada. Então nós temos aqui a nossa bateria. Essa bateria tem uma DDP que eu vou chamar de DDP total, positivo e negativo, gera uma corrente que passa nesses três resistores. E a gente já aceitou que a corrente, como não se divide, as correntes elas são todas iguais, beleza? A outra história que a gente aceitou também, pela conservação da energia, é que a DDP que a bateria fornece, que eu estou chamando de DDP total, é a soma das DDPs em cada um dos resistores. E é possível deduzir, que é isso que a gente fez na aula anterior, que para trocar esses três resistores aqui, R1, R2 e R3, em série, você simplesmente soma. Então a resistência total é R1 mais R2 mais R3. Essas são as três propriedades dos resistores associados em série. Guarda aí, hein? Ok? Recapitulando então, a associação de resistores em paralelo, de forma ainda mais objetiva do que a gente já tinha feito. Colocar aqui então os nossos resultados. Então estão aqui os três resistores, um do ladinho do outro. Vamos ter aqui a bateria que vai fornecer uma corrente para esse circuito. E a partir disso, essa corrente aqui total, ela ao chegar nesse lugar, ela se divide em quantos pedaços? Ela se divide em três pedaços, I1, I2 e I3. E aí a gente aceitou que essa corrente total, pela lei dos nós, conservação das cargas, ela é a soma de todas as correntes. Então, se a gente somar todas as correntes que saíram, tem que ser exatamente a corrente que chegou. Então, o I total é a soma desse desenho de I1 mais I2 mais I3. A outra propriedade que a gente comentou já em algumas questões é que esses resistores aí, eles estão sobre a mesma DDP. É uma propriedade de associação em paralelo de resistores. Vou anotar aqui, paralelo. Quando os resistores estão em paralelo, a gente garante sempre que as DDPs nesses resistores são iguais. É a segunda propriedadezinha. E a terceira propriedade é a gente trocar essas três resistências, ou quantas tiverem, por apenas uma. E aí a gente precisa de um pouquinho mais de espaço. Em paralelo é uma fórmula grandona, a soma dos inversos é igual ao inverso da resistência equivalente. É essa fórmula aqui, para quando tem três ou mais resistores diferentes. E essa fórmula, ela se reduz para dois casos mais simples, mais objetivos. Quando os resistores são todos iguais e eles estão em paralelo, é só você pegar um deles e dividir pela quantidade. E quando a gente tem dois resistores, para achar a resistência equivalente, é o produto pela soma. R1 mais R2, R1 mais R2. R1 vezes R2. E a gente comentou que voltímetro ideal, ele funciona como uma chavezinha aberta, e o amperímetro ideal funciona como uma chavezinha fechada. Pronto, pessoal. Agora é continuar resolvendo questão para poder ficar craque. Vamos lá, então, dar continuidade. Então, dando continuidade aqui, já tínhamos feito 5 questões. Vamos seguir. Questão número 6. Entre os pontos A e B, existe uma DDP, que é uma DDP de 80 volts. Qual é a potência dissipada nesse resistor aqui de 4, aqui está errado, tá? 4 ohms. O Word ele mudou aqui a fonte. Beleza, quero saber a potência. Pessoal, potência, vamos lembrar as fórmulas? Quais são as três formas de potência para a gente escolher qual é a mais simpática? Potência a gente viu que tinha π, a potência tinha R ao quadrado e a outra fórmula é qual? A outra fórmula é P é U ao quadrado sobre R, ok? Beleza. Qual a gente vai usar, professor? Bem, eu gosto muito da que tem resistência. Por quê? Porque ele está me dizendo que ele é o resistor de 4 ohms. Então, se eu quero a que tem resistência, é uma dessas duas.
Sim, mas qual eu vou usar, professor? Tanto faz. Só que para usar essa aqui, eu preciso ter a corrente que passa por ele. E para usar essa daqui, a gente precisa ter a DDP do resistor de 4 ohms e não a DDP total. Eu acho que essa é mais simpática para explicar. Então, meu objetivo, antes de ser a potência, é descobrir quem é a corrente que vai para esse de 4 ohms. Só que vai uma corrente para cima e vai uma corrente o quê? Para baixo. A soma das duas, com certeza, é a corrente total. Vamos fazer assim? Vamos tentar achar a resistência equivalente? É claro que você está vendo que esses dois resistores aqui estão em série. Como é que faz para obter a resistência equivalente em série? Basta fazer o que aqui? Basta somar. Então, o 7 com o 10, é claro que vai ser o quê? 17. Guarda aí. Então, aquele 10 com aquele 7, aqui virou o quê? 17. Esse 7 tá tão feio, rapaz, eu vou apagar, tá? Então, ajeitando aquele 7 ali, para não ficar pensando que é um Z. Então, ajeitando, voltando aqui, ó. 17 ohms foi o quê? A soma de 7 com 10. Mas eu tenho aqui esses outros dois resistores, que por enquanto eu não fiz nada, mas daqui a pouco a gente vai fazer. Claro que ao olhar para a figura, esse que tem 4 e esse que tem 12, 4 e 12, eles estão associados de que forma? Em paralelo, pessoal. E paralelo, a gente pode trocar por um equivalente simplesmente aplicando aquela formulazinha que eu brinco dizendo que é o problema seu. É o produto desses dois resistores dividido pela soma desses dois resistores. Então é 48 dividido por 16. Isso aqui vira quanto? Vira 3 ohms, ok? Isso vira 3 ohms. Então, aqui ó, vai ficar um resistor que é 3 e aqui vai ficar o resistor que é 17. É claro que a gente troca isso aqui para série, dando uma resistência equivalente então de quanto? De 20 ohms, guarda. Então a gente troca todos os resistores dessa figura por uma de 20. E a DDP total é 80. Então vamos dar continuidade. Se a gente fizer isso aqui, U total é R total vezes I total, o U total foi 80 volts. O R total foi 20. Então a gente não descobriu o que precisa, mas descobriu um elemento chave para a gente resolver a questão, que é o valor do I total. São 4 amperes, meu irmão, que passa de corrente total. Essa corrente aqui, é 4 amperes. Mas isso se divide em duas partes que não são iguais. São, valores diferentes. Quem tem habilidade de regra de 3, sabe que no resistor maior passa a corrente menor. 3 vezes menor, aí resolve com mais facilidade. Mas por enquanto, muita gente aí está enferrujada, eu vou devagarinho para não aperrear a cabeça de ninguém. Entenda, a corrente aqui que chegou foi 4 amperes, vai uma corrente para cima, que eu quero descobrir quem é, que é I1, e vai uma corrente para baixo, que eu quero também descobrir que é I2. Mas a gente garante, seja lá quem foi I1 e I2, esse 4 que chegou foi dividido para I1 e I2. Então, a gente tem essa equação, guarda aí. Qual é a outra equação, professor? Porque só essa não resolve. É verdade, só essa não resolve, mas entenda que esse de 4 e esse de 12, eles estão em paralelo, meu irmão. E toda vez que eles estão em paralelo, a gente pode dizer, então, que as DDPs, elas são iguais. Então, a gente vai dizer que a DDP na primeira é igual a DDP na segunda. Resistência 1, corrente 1, é igual a resistência 2, corrente 2. Que resistência você está falando? A resistência que é 4 tem uma corrente 1. E a outra resistência que é 12 tem uma corrente 2. R vezes I. R vezes I, 4 vezes I1 tem que ser igual a outra resistência que é 12 vezes I2. Simplifica aqui, a gente vai descobrir que I1 é igual a 3 I2. Agora sai na boa, na chamada maciota. No lugar de 1, a gente coloca 3 I2. Termina? Vamos fazer? Então, pegando aqui um pouquinho mais de espaço para a gente poder trabalhar na boa, 4 é 4, hein? Igual. No lugar de 1, eu posso colocar quem? 3 e 2. 3 e 2 mais e 2. Quanto é? 3 e 2 mais 1 e 2. 4 e 2. Beleza. Divide por 4. Quem é esse 2, então? 1 ampere. 1 ampere é o I2. Mas a gente quer, não é o I2, a gente quer o valor do I1. Tudo bem, mas o I1 é o triplo de 2. Se o I1 é o triplo de 2,
e 1 vai ser o triplo de 1, ou seja, 3 amperes. Então, acabamos de descobrir que a corrente que vai passar por esse resistor aqui de 4 ohms, que é o I1, vale 3 amperes. E agora a gente pode voltar para a formulazinha de potência, ó, que eu disse, meu irmão, vamos fazer R ao quadrado? Então, se agora a gente aplicar esse R ao quadrado, vai sair. Deixa eu apagar aqui um pouquinho, para a gente poder ter um pouquinho mais de espaço aqui para fazer na boa. Pronto. Então, agora, a gente vai aplicar a fórmula potência R ao quadrado. A resistência, ela está valendo, é o valor, é essa aqui que eu quero calcular. Ó. Então, é o R dela, é 4. E o I que passa por ela, a gente acabou de descobrir que é 3, mas está elevado ao quadrado. 9 vezes 4, 36 watts. Então, é a potência nesse resistor de 4 ohms. Beleza? Tranquilo? Massa. Faça uma revisão com calma e refaça esse exercício. É importante para você aprender. A gente vai dar uma sequência aqui, ó, para você ficar craque. Vai repetir tanto que vai aprender. Ó, sem ler o enunciado, a gente já está vendo que esses 3 resistores estão um do ladinho do outro, meu irmão. Não tem casca de banana, não. Eles estão em quê? Eles estão em paralelo. E não são iguais? Qual é a formulazinha de iguais? É pegar uma e dividir pela quantidade. Uma delas é quem? Dessas 3. Uma delas é 50, dividido por 3. Ah, isso é fração. Sim, meu irmão. Fração também pode. Guarda. Depois que você acha essa resistência equivalente, vou fazer um novo desenho. Então, existe aqui uma resistência que a gente não fez nada, que é essa de 100. E essas 3 virou uma só de 50 sobre 3. Então, tá aqui, ó. Aquelas 3, essa é 100, que eu não fiz nada, e essa aqui ó, é 50 sobre 3. Beleza. Temos aqui a bateria e fechamos o nosso circuito. Quanto é mesmo essa bateria? Essa bateria foi de 100 volts. Massa. O que é que ele está querendo, hein, professor? Você nem leu? Ele quer as correntes nos resistores de 100 e de 50. Então, ele quer a corrente total e a corrente que passa em cada uma. Perceba que essa corrente total vai ser dividida para 3 partes. Se descobrir essa, basta dividir por 3 que a gente já descobre o valor de cada uma das correntes que passam nas de 50 ohms. Então, a gente precisa dessa corrente total. É fácil, meu irmão. É você fazer U igual a RI, ok? U igual a RI. Então, ó, a gente tem aqui uma associação em série. A associação em série é você somar. Uma delas é 100 e a outra é 50 terços. Tira o mínimo aí, meu irmão. Se você tirar o mínimo entre 1 e 3 é 3. 300 mais 50. 350 ohms é a resistência total, confunda não. Então agora a gente vai aplicar na fórmula. U igual a RI. Então, ó, se U é igual a R vezes I, o nosso U total foi 100 volts, que é a bateria. A nossa resistência total foi 350 sobre 3 e a gente vai descobrir o I total. Simplifica por 5. Como assim? Por 5 não, por 50. Por 50 isso dá 2. E por 50 isso aqui dá 7. E agora a gente descobre a corrente total. Esse 3 passa multiplicando e aí fica 6 sobre 7. 6 sobre 7 é a corrente total. A corrente total é a corrente que passa no resistor de 100 ohms. 100 ohms é a corrente total. Opa, 100 ohms, eu quero saber a corrente que passa no de 100. 6 sobre 7 já é essa resposta como filha única. E para descobrir a corrente que passa aqui, é só pegar essa total ó, e dividir por 3. Então 6 sobre 7 dividido por 3. Quando você fizer, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai simplificar aqui, ó, esse 6 com esse 3 e vai dar 2 sétimos. E com isso a gente resolve a questão. Não venha dizer não entendi não, rapaz. Aqui está a corrente total, ó. Se divide em 3 partes iguais, por que são iguais? Porque os resistores são de 50, todos de 50. Então essa corrente que é 6 sétimos, divide-se em 3. Essa corrente de 6 sétimos, ó, divide por 3. Faça a conta que vai dar 2 sétimos de ampere. Tranquilo? Então, mais uma questão para a gente aí. Dando sequência, vamos para a questão número 8. Para o circuito abaixo, determine em volts a diferença de potencial entre as extremidades do resistor de 2 ohms. Então, ele quer quem é o U desse cara. Minha sugestão é ir com calma. Para achar U, minha sugestão é R vezes I. Se é o R dele, já sei que o R dele vale 2.
mas aí eu tenho que descobrir qual é a corrente nele. Vamos por etapas? Para achar a corrente dele, com certeza eu tenho que descobrir primeiro a corrente total, porque ela vai se dividir em dois caminhos. E aí a gente vai fazendo e vai descobrir quem é essa corrente aqui. Descobrindo quem é a corrente e resistência, vai sair essa DDP. Então o primeiro passo é, tipo, começar. Começar, professor? Como começar? Meu irmão, começar. A gente vai primeiro começar achando a resistência equivalente entre eles. Como assim a resistência equivalente? 1 e 2. Então veja bem, aqui a gente tem 1 e 2. Sabemos que esses dois, você já está mais craque, já está mais habilidoso, isso aqui está em paralelo. Paralelo, quando tem 2, é a conversa do problema seu. Então é o produto dividido pela soma. Então isso aqui é 2/3 de ohm. Guarda essa informação. Só que a gente tem esse cara aqui que é 1 que não fez nada, mantém 1, e a gente acabou de trocar esses 2 por 1 que vale quanto? 2/3. E aí você olha para a figura e entende que a corrente que vai entrar aqui e que vai sair aqui, ela não vai se dividir. Então a conclusão aqui, com certeza, se a corrente não dividir, é que aqui estão em série. Então a resistência total é só somar. 1 mais 2/3. Tira o mínimo. Então aqui divide 3 vezes 1, tira o mínimo aqui, dá mais 2. Então essa resistência vai estar dando 5/3 de ohms. Achamos a resistência total. Para que isso mesmo, professor? Para achar a corrente, meu filho. Achar a corrente. Vamos achar a corrente aqui, bora? U igual a RI. O total, R total e total. Qual foi o U total? 40. Cadê o R total? Acabamos de achar. O R total está aqui, 5/3. Então vamos lá, R total, 5/3. A gente vai descobrir essa corrente total. Se você simplificar isso por 5, dá 8. Aí o 3 passa multiplicando. 8 vezes 3. Então a gente descobre que esse total é 24 amperes. Beleza. Tá chegando aqui 24 amperes. Mas vai se dividir em duas partes diferentes, professor. E 1 e 2. É verdade. Mas uma resistência é o que da outra? Um é 2 ohms, um é 1 ohm. Uma resistência é o dobro da outra. Para o cabo que já está mais tarimbado, o lugar que tem resistência maior vai ter corrente menor. É a metade da daqui. Mas, professor, assim é muita lógica. Sim, mas eles estão associados em quê, meu irmão? Esses dois não estão associados em paralelo. Faça agora. Se eles estão associados em paralelo, o que é igual em paralelo? Em paralelo, o que a gente pode dizer é que as DDPs são iguais. E 1 igual a 2. R1 e 1 é igual a R2 e 2. Vamos fazer aqui a numeração. O resistor de 1 passa uma corrente que eu estou chamando de 2. Então, escrever. O resistor de 1 passa uma corrente que é I2. E o outro resistor, que vale 2, passa uma corrente que eu estou chamando de 1. Não ficou muito bom isso não, mas tudo bem. Então, a gente está descobrindo aqui que a corrente 2 vale 2 e 1. Agora, a gente vai corrigir não, continuar. A corrente 2 vale 2 e 1, ok? A corrente 2 vale 2 e 1. Então, olhando a figura, essa corrente aqui é o dobro dessa. Vou escrever, hein? A corrente I2 vale 2 e 1. Guarda. Mas a gente já sabia que a soma das correntes tinha que dar 24. E 1 mais I2 tem que dar 24. É fácil, então. Duas equações, duas incógnitas. No lugar de 2, bota 2 e 1. Aqui, no lugar de 2, bota 2 e 1. Como é que fica? I1 é I1. No lugar de 2, 2 e 1 igual a 24. 3 e 1 é 24. Se 3 e 1 dá 24, me ajuda? Quem é o I1? O nosso I1 foi quanto? 8 amperes. I1 é 8 amperes. I1 é esse cara aqui, 8 amperes. Então essa corrente aqui é quanto? É 16 amperes. O que é que eu queria mesmo desde o início? Eu queria calcular a DDP nesse cidadão. Mas, professor, para achar a DDP, pensa no drama, para achar a DDP era RI. O R até que eu tinha desde o início, que era 2. Mas eu precisava do I que passava por ele, que era quanto então? 8. Só fazer R vezes I. E isso, agora você já tem tudo. É só fazer o R vezes I. Então vamos fazer, meu irmão, esse R vezes I. Vamos aplicar esses valores que a gente acabou de achar. Então, essa resistência é o resistor de 2 e esse I é 8. Então essa DDP que ele está querendo é 16 volts.
deu trabalho, mas massa. Mais uma questão aí no nosso pacotinho de resoluções. Vamos fazer uma outra questão que não envolve inicialmente essa parte de corrente. Ele fala que um fio metálico que tem 48 ohms, ele vai ser cortado em 6 pedaços iguais. Irmão, se tem 48 ohms e eu vou dividir por 6 pedaços, cada pedaço aí, ó, vai ficar 8 vezes 6, 48. Então veja bem, aqui, ó, esse pedaço de fio tem uma resistência, esse outro pedaço de fio tem outra resistência. Cada um desses pedaços aqui tem uma resistência de 8. 8 vezes 6, 48. Então isso aqui é um circuito disfarçado. Todo mundo tem 8 amperes. O que ele está querendo... desculpe, todo mundo tem 8 ohms. O que ele está querendo é a resistência equivalente. Entre que pontos? A e B. Como assim entre que pontos? Toda vez que ele disser entre que pontos, você imagina que tem uma corrente entrando e no outro ponto tem uma corrente saindo, qualquer que seja a ordem. Aí, ó, vai ficar claro para você. Quando você bota esse negócio de corrente entrando e corrente saindo, então você entenda que a corrente vai chegar aqui, se divide em 2 caminhos, ó. Mas essa que desce, ela segue e sobe. Então essa corrente aqui não está se dividindo. Então esses resistores aqui, elas estão em série. E se estão em série, basta somar. É 8 mais 8 mais 8. 8 mais 8 mais 8 é quanto? É 24 ohms. 24 ohms, beleza? Aí agora, vamos fazer um novo circuito. O nosso novo circuito que a gente vai fazer merece aqui, ó, um desenho bem legal. Então tem essa resistência, tem essa outra resistência e essa outra. E essa daqui a gente vai trocar. Não entendi, professor. Ó, meu irmão. 8, 8 e 8. E essas 3 aqui foram trocadas por estarem em série por uma de 24. Ok. Então, ó, 8, 8 e 8. E aqui foi trocada por uma de 24. Então, ó, a gente tá vendo que esses dois estão em paralelo. É fazer o problema seu. Lembra? Quando tem 2, 8 vezes 24 e 8 mais 24. Multiplique não. 8 mais 24 é 32. Deixa aqui 8 vezes 24, simplifica por 8, fica melhor. Aqui dá 4 e aqui dá 1. Então a conta é 24 por 4, dando 6, rapaz. Esse 8 e esse 8 não fizemos nada. Ele continua, ó, aqui o outro 8. Mas esse do meio, que a gente acabou de fazer, foi quanto mesmo? 6. Ah, agora não tem o que fazer não. Eles estão todos em quê? Em série. Se estão todos em série, basta somar. 8 mais 8, 16. 16 mais 6 dá quanto? 22 ohms, então, é a nossa resistência total. Beleza? Tranquilo? A pergunta foi essa, professor? Foi, meu irmão. Ele quer a resistência equivalente entre A e B. Beleza, saiu fazendo, ó, 22. Tem mais? Tem. Para não aqui, meu irmão. É o tempo todinho. A gente agora vai fazer a questão número 10. Uma questão caprichada e diferente. É diferente por causa desse fio aqui, ó, que não tem resistência. Você vai ver, você vai entender. Mas não é tão simples, é diferente. Diferente como? Ele quer saber só quem acende. É correto afirmar que passará a corrente aonde? Qual das lâmpadas vai passar a corrente? Então a gente vai fazer assim, ó. Vou chamar esse pontinho de A e vou chamar esse pontinho de B. Lembre-se que cada lâmpada representa uma resistência. Então você pode dizer assim, meu irmão, tem um resistor no meio do caminho, isso aqui não pode ser A. E a princípio também não pode ser B. Então vou chamar esse ponto de C. Mas aqui, ó, não é a continuação do fio, aqui é B. Qual é o cuidado que você tem que ter? Antes de dizer que esse não pode ser B, perceba que aqui, ó, tem a continuação do fio. E isso significa, na prática, que essa lâmpada aqui, ó, está entre C e C. Isso quer dizer que ela não tem diferença de potencial. É como se não tivesse pilha para acender. Ela está em curto, ela não acende. Mas essa lâmpada 3, ó, está entre C e B, tem diferença de potencial, acende. Essa 4 também está entre B e C, também tem diferença de potencial, está até em paralelo, então acende. E essa aqui está entre A e C, também acende. Só quem não acende é a lâmpada 2. Então as lâmpadas 1, 3 e 4 irão acender. 1, 3 e 4 irão acender, então é a nossa letra D. Que fácil, professor. Pois é. Vamos dar sequência. Vamos agora para uma questão bem caprichada. Uma questão que vai dar um pouco de trabalho. Tem aí um pouco de paciência para a gente trabalhar.
No circuito da figura, os resistores são considerados constantes e a bateria é suposta ideal. Com a chave 1 fechada, já vou fechar logo aqui, ó, com essa chave 1 fechada, a chave C2 aberta, a corrente nesse resistor de 24 ohms vale 1. E depois que a gente fechar a chave do sujeito C2, qual vai ser a corrente nesse mesmo resistor, que ele está chamando de 2? Pense assim, a primeira figura é essa que a gente acabou de ver. Então vamos comer aqui pela beirada, como se diz. Ó. Esses dois estão em paralelo. Eita, paralelo igual. Qual é a forma de paralelo igual? É pegar um e dividir pela quantidade. Quem é um deles? 4. E quantos tem? 2. Então, em vez de um de 4 e um de 4 em paralelo, isso aqui vai dar um de 2 ohms. Guardou. Mas aí, tenta fazer de cabeça, tá? Porque a gente já está evoluindo. Esse é 10 e esse aqui que sobrou dá 2. Eles estão na sequência. Se eles estão na sequência, entenda que o resultado daqui, que foi 2, com 10, se estão em sequência, vai somar e vai dar um de quanto? De 12. E agora, vale a pena fazer uma nova figura. Então, a nova figura que eu vou fazer é, meu irmão, tem esse resistor, que é o cara, que é o resistor de 24, olha ele aqui, não fizemos nada com ele. Tem esse outro resistor aqui, ó, que é 10, mas esse 10 já se agarrou com esse 2, estão em série, aí 10 com 2, está dando quanto? Está dando 12. Então, ó, vai existir esse cara aqui que é 12. E na sequência, tem esse cidadão aqui, ó, que também é 12. Também é 12. Esse é o circuito, quando aquela chavezinha aqui, ó, está aberta. Então, 24, esses dois dando 12 com 12. Então, a gente pode garantir, nessa questão, que a corrente é a mesma. Aqui é 12 volts de bateria. Então, meu irmão, se a corrente ela não se divide, o que é que a gente garante? Com essas três resistências. A gente garante que esses resistores estão em quê? Em série. E série é fazer o quê? Somar. 24 mais 12 mais 12, faça aí de cabeça, meu filho. 24 mais 12 mais 12, quanto é? A resistência, então, é equivalente a quanto? 48. Vá achar a corrente, vá, que passa aqui, que ele chamou de 1. Facinho, professor. É só aplicar ó, o RI. O U total, o R total e o I total. A corrente que passa por ali, que ele chamou de 1, não é a corrente total do circuito? 12 volts... 48 ohms, eu quero achar esse I total, que é o meu I1. Isso ele chamou de I1 no enunciado da questão. O 48 passa dividindo, rapaz. Vai ficar 12 por 48. Faça os cálculos aí. Isso é um quarto. Um quarto é 0,25 amperes. Não acabou a questão ainda não, mas a gente já caminhou um pouquinho. Vamos voltar para a questão. E aí agora é fechar esse circuito. Aí aqui vai passar a ter uma novidade, rapaz. Na questão anterior a gente já tinha comentado essa novidade. Qual é a novidade, professor? Quando a gente fecha essa chave, vai existir aqui em tese uma nova corrente, que ele chamou de I2. Esse 2 teria dois caminhos. O caminho sem resistência e o caminho... Desculpe, o caminho sem resistência e o caminho com resistência. Qual é o que ela prefere? É o caminho sem resistência ou o caminho com resistência? Sem, é claro. E daí? E daí que esse resistor, se eu chamar aqui de letra A, esse aqui não é a continuação do fio, a letra A. Esse resistor todo aqui que estava desse lado, a gente não tinha concordado que tinha dado 12, mas esse 12 que está aqui, está entre A e A. Então ele não acende, é elemento de curto-circuito. Então o circuito que vai ficar esse pequenininho o circuito que vai ficar esse pequenininho. Vou desenhar aqui para você o circuito que sobrou. Então desenhando aqui para você o circuito que sobrou esse resistor de 24. Aí a gente ligou esse caminho, a corrente não veio mais por esse lado, simplesmente ela desceu e pegou esse cara que tem 12 aqui, ó. Pronto. Aí agora a gente refaz a conversinha. A corrente passa por aqui, não se divide. Então esses dois resistores estão em quê? Em série. Série o que é que faz? Somar 24 mais 12, dando o quê? 36. Agora a gente consegue achar na boa.
Se a gente aplicar o U igual a R vezes I, o total, R total, o I2, que é chamado aí. 12 igual a 36 e 2. Simplificando, vai dar 1/3. Vamos ajeitar isso. A gente está descobrindo que esse 2, né, 12 por 36, então, ó, vai dar 1/3. 1/3 de ampere. Qual é o enunciado mesmo da questão? O enunciado mesmo da questão é I1 sobre 2. Então, pessoal, I1 sobre 2. 0,25 sobre 1/3. Lembre aí como é que faz? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 0,25 está quietinho e o inverso da segunda é 3 sobre 1, dando 0,75, que também pode ser escrito como sendo 3/4. Então a razão que ele pediu I1 sobre I2 foi 3/4. Não tem unidade porque uma pé corta de cada um. Beleza? Com isso a gente fechou, ó, um total de 11 questões de circuitos elétricos envolvendo essa parte de série paralelo. Foca aqui só um minutinho. Veja bem, estude, vale a pena. É o maior investimento que você pode fazer na sua vida, é estudar. Talvez o grande erro na sua vida tenha sido não insistir no estudo. Então, a partir de agora, aprenda que estudar é importante e não pare mais. Siga sempre estudando, mesmo quando estiver ganhando muito dinheiro, pare de estudar não. Pare de estudar não, que vale a pena muito na vida. Beleza? Valeu!